Olá, olá, pessoal do segundo ano B da Escola Projeto Vida. Vou responder as perguntas, tá bom? Neste vídeo. Muito bem. É, quantos, você tem quantos anos? Eu tenho 64 anos, mas eu estou quase fazendo 65. Daqui um mês, mais ou menos, um mês e um pouquinho, eu faço 65 anos. Onde você mora atualmente? Eu moro em Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná, que é o estado que fica embaixo do estado de São Paulo, né? Próxima pergunta: por que você quis ser escritor? Bom, na verdade, eu não quis ser escritor, eu fui virando escritor. Eu queria muito ser ator. Por causa disso, eu acabei trabalhando em teatro e o grupo de teatro que eu participei, as pessoas inventavam as peças também. E aí, depois de uma hora, a gente começou a escrever as peças também. Então, eu comecei a escrever meio sem querer. Na verdade, assim, eu já tinha começado a escrever uns livros, porque eu gostava muito de ler. Mas eu não pensava em ser escritor, não. Foi uma das coisas que eu descobri depois, que eu sabia fazer e que eu podia fazer, e que no fim eu acabei gostando muito de fazer. Como você pensou na história da Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas? Bom, antes desse livro ser um livro, ele era uma peça de teatro, que eu escrevi especialmente para uma amiga minha que tinha uma escola de sapateado. E sabe o que é sapateado? É uma dança que as pessoas batem o pé assim com uma chapinha no sapato, faz pop, 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 faz barulho. E aí ela queria fazer uma peça musical que fosse bastante sapateada, que tivesse bastante número de sapateado. E aí inventei essa história para ela. E aí já tinha um pouco essa mania de fazer versões diferentes de histórias antigas que todo mundo conhece. E aí eu tive a ideia de fazer uma que o pai começa a contar a história para a menina e não sabe direito a história, e ele começa a contar errado, e no fim ele mistura um monte de personagens, é, e um de uma história, outros de outras, e o cenário de outras. Então foi assim, da onde veio a ideia, não sei. Tem umas perguntas que é categoria não sei. Aí eu não minto para as pessoas, eu falo que eu não sei mesmo, tá bom? A próxima pergunta. Flá, por que tem um deserto dos ossos no livro da Chapeuzinho Adormecida nos Países das Maravilhas? Tá aí uma pergunta que a resposta eu não sei. Veio essa ideia na minha cabeça e eu coloquei. Às vezes a gente faz umas coisas que a gente não sabe por quê. A gente só sabe que é certo, que tem que ter aquilo na história. Qual foi seu primeiro trabalho? Então, meu primeiro trabalho foi, assim que eu ganhei dinheiro, foi traduzindo histórias em quadrinhos. Antes de eu começar a escrever, e quando eu estava começando a trabalhar como ator em teatro, mas ainda não era ator profissional, era ator, a gente tinha um grupo que chama experimental, que a gente experimentava coisas diferentes. Eu trabalhei traduzindo histórias, aquelas os que tem no balão das histórias em quadrinhos, o que os personagens falam, de histórias americanas escritas em inglês, e aí eu passava para português. Esse foi meu primeiro trabalho. Minha mãe gosta do Castelo rá tim e eu também. Qual foi o episódio do Castelo rá tim que você mais gostou de fazer? Olha, eu acho que foi o primeiro. Na verdade, eu só escrevi metade das histórias. Teve outras pessoas que escreveram as outras histórias e teve muitas outras pessoas que escreveram aqueles outros pedacinhos que tem, né? O que eu mais gostei de fazer foi o primeiro episódio, que foi bem especial, né? Próxima pergunta. Como é a sensação de escrever no livro que ficou tão famoso para as crianças e os adultos? Olha, é uma sensação ótima. É muito bom fazer uma coisa que muita gente conhece, que muita gente gosta, principalmente, né? É muito bom. Uma sensação deliciosa. Por que você misturou várias histórias? Por exemplo, Pinóquio, Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Porque eu quis. Porque sim. Tem perguntas que a resposta é não sei, e tem perguntas que a resposta é porque sim. Ou porque não, né? Nesse caso é porque sim. Eu pensei que ia ser engraçado se o pai não soubesse contar a história direito e ele acabasse misturando e no final ficasse uma história mais divertida que as histórias originais. Próxima pergunta. Você pensa em fazer outro programa na televisão? Eu penso sim.
Eu gostaria de fazer um programa do Tibi Perônio, separado, só dos dois, com outros personagens. Na verdade, eu estou tentando fazer, tá? Vamos torcer para ver se eu consigo um dia. Faz tempo que eu estou tentando. Agora parece que talvez isso aconteça. Tá bom? Qual é o assunto da Ilha Rá-Tim-Bum? Como você teve ideia de fazer esse programa? Então, esse programa eu fui chamado para fazer, que eu já tinha feito outros programas na TV Cultura, e eles já estavam tentando fazer lá. E o pessoal fez e não deu muito certo, deu confusão. Sempre tem confusão, sabe? Televisão. Sempre tem confusão. Nesse deu bastante confusão esse programa. O assunto do Ilha Rá-Tim-Bum é natureza, né? O cuidado com a natureza, ecologia, né, que chama, né? Meio ambiente, que é uma coisa muito importante, principalmente atualmente, né? A gente está vendo o que pode acontecer se os seres humanos não cuidarem da casa deles, que é o planeta Terra, né? Muito bem. Por que você gosta de criar histórias infantis? Olha, porque sim. Não, assim, eu gosto, sabe por quê? Porque é para pessoas que estão começando a aprender a ler, começando a conhecer o mundo. Então, é uma coisa muito bacana você escrever história infantil, porque você tem a oportunidade de escrever histórias que ensinem coisas também. É claro que para adulto também dá para fazer histórias, né? Mas para criança eu acho que é mais importante. Eu acho que toda história tem que ensinar alguma coisa. Mas geralmente eu não penso assim, vou ensinar tal coisa. E na verdade nem é ensinar, né? É contar que uma coisa existe, né? Geralmente é o contrário, eu invento a história e aí quando eu vejo eu estou falando sobre algum assunto que eu acho interessante. Quais personagens você representou como assim e fantoche para dar vida às suas ideias? Então, na verdade, isso é uma coisa que tem no programa Rá-Tim-Bum, né? No Castelo Rá-Tim-Bum. Tem no Rá-Tim-Bum também, bastante. Então, na verdade, tem algumas coisas que acontecem no programa de televisão que não é a pessoa que inventa, é a pessoa que escreve. Às vezes a gente inventa, aí eles fazem como a gente inventou, às vezes eles não fazem como a gente inventou, eles fazem de outro jeito. E às vezes você inventa uma coisa e aí na hora de fazer, sempre tem muitas pessoas para fazer um programa de televisão. Não existe programa de televisão que a pessoa faz sozinho. Nem, na verdade, todo mundo inventa um pouco também, né? Tem gente que inventa o começo da coisa e aí na hora de fazer sempre muita gente dá muita ideia. Então tem coisas que na hora de fazer que eles decidem que vai ser feito como assim ou com fantoche, entendeu? No caso das coisas que tem no Castelo Rá-Tim-Bum, o porteiro, acho que a gente já sabia que ia ser um boneco. E o mal era para ser um boneco também, a gente já sabia que ia ser um boneco. E o gato e a Celeste, na verdade, a gente sabia, os bonecos a gente sabia, quase todos, que eles iam ser bonecos. Mas feitos com massinha foi decidido depois, tá bom? Quais outros livros você escreveu? Eu escrevi muitos livros. Se eu for contar todos, vocês vão até dormir, porque vão ficar cansados de tanto ouvir. Porque eu já escrevi mais de 60 livros. Um outro que eu escrevi chama Eram Quatro Vezes, que tem a ver com a história da Chapeuzinho Vermelho também. É uma peça de teatro que tem a ver com a história da Chapeuzinho. Ó. Tem mais uns aqui. O Menino de Calça Curta. Esse foi um dos, na verdade, um dos últimos livros que saiu. Agora eu não lembro se foi o último, mas eu acho que foi. E tem um outro que chama O Museu da Emília. Que se não foi o último, foi o penúltimo, tá bom? Esses os dois foram. Eu acho que na verdade esse foi o último que saiu. O Menino de Calça Curta saiu um pouco antes, tá bom? E muitos, muitos outros, muitos outros. Onde você, peraí, onde você tira suas ideias para escrever os livros e os programas de televisão? Eu tiro daqui, ó, da minha cabeça. Ideia, eu acho que é uma coisa que não aparece do nada. Você sempre junta várias coisas que você já sabe, que já tem na sua cabeça, coisas que você leu, que te contaram, que você assistiu, que você viveu às vezes.
E aí você junta um pedacinho de cada coisa e forma uma coisa nova, certo? É da minha memória, provavelmente, né? Qual é a sua dica, técnica e inspiração para quem quer escrever? Essa pergunta é bem difícil de responder. Então, eu acho que a principal dica, e mesmo técnica e inspiração, tudo tem a ver com uma coisa muito simples. Quem quer aprender a escrever, precisa ler. E ler, e ler, e ler, e ler muito. Eu tenho certeza que eu sei escrever, que eu consigo escrever. Não basta ter ideia só, você precisa conseguir escrever, certo? E eu tenho certeza que eu só consigo fazer isso há muito tempo, porque antes disso, já há muito tempo antes, eu já lia muito, eu gostava muito de ler desde criança, e eu sempre li e continuei lendo, e continuo lendo até hoje. Eu nunca parei de ler, eu leio todo dia, e estou sempre lendo livros para mim mesmo, para me divertir, às vezes até assim, para me distrair das coisas que eu estou trabalhando, mas eu leio muitas coisas que são especialmente para o que eu estou escrevendo. Então, por exemplo, quando eu vou escrever uma peça que é sobre, por exemplo, que se passa numa floresta com índios, eu tenho que ler sobre isso, sobre esse assunto, sobre a floresta, sobre os índios ou indígenas, né, como se fala. Então, esse é o principal, tá bom? Você é filho ou parente do Maurício de Souza? Não, eu não sou. Inclusive, Maurício de Souza. Só que eu vou contar uma coisa engraçada, porque eu conheci ele. Eu trabalhei num filme dele. Eu fiz. Eu fui uma das pessoas que escreveu um roteiro de um filme dele chamado Turma da Mônica, no Túnel do Tempo. Uma aventura no Túnel do Tempo, a máquina do tempo. Eu não sei o título direito. É que já faz muito tempo, eu escrevi muita coisa depois. Mas eu participei desse roteiro, já tinha as histórias, e aí eu juntei as 4 histórias numa história só. E aí eu conheci ele, e inclusive conheci a Mônica e a Magali, que vocês pensam que é um personagem inventado, são as 2 filhas mais velhas dele. E a Mônica é a pessoa que está lá do lado dele o tempo todo, ela que toma conta de tudo. Ela é o braço direito, como se chama, né? Então, e aí tem gente até que pergunta para mim se o Cebolinha foi inspirado em mim. Não, não foi. E eu não sou parente dele. E o mais engraçado é que eu descobri, porque ele escreve o Souza dele com S, que existe esses 2 tipos, né? A maioria com Z, mas tem pessoas que chamam de Souza que escrevem o Sousa com S, né? O segundo, o primeiro é com S, claro. Mas depois do U, aí vem um Z, um S e um A, né? O meu é com Z e o dele ele escreve com S. Só que eu descobri que no original o nome dele é com Z. E aí ele não sabe muito bem por que ele pôs o S. É tipo, pergunta, categoria, não sei. Então, não sou. Ele tem muitos filhos. Sabe que eu não sei, eu acho que são 12 ou 11. Ele tem muitos filhos. E vários deles inspiraram personagens. Mas eu não sou um deles, tá bom? E eu não sou nem sobrinho, inclusive. Eu podia falar que eu era, mas eu não vou mentir, tá bom? Por que você juntou todos esses personagens no livro do Chapeuzinho Adormecido no País das Maravilhas? Então, porque sim, tá bom? A resposta para essa pergunta é porque sim, porque me deu vontade. E eu acho que essa é a última pergunta. O que levou você a ter essa ideia de escrever uma história diferente, misturando as histórias da Chapeuzinho Vermelho e da Alice nos Países das Maravilhas? Essa é uma pergunta diferente sobre a mesma coisa de outras perguntas, né? E a resposta vai falar pela terceira vez a mesma resposta. Não sei. Me deu vontade de fazer. Tem coisas que a gente faz porque a gente tem vontade. Às vezes, uma vontade que a gente tem nem sempre dá certo, né? Às vezes a gente tem uma ideia e fala, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí quando você vai descrever, fala, não, não foi uma boa ideia. Nesse caso foi. Foi divertido. Eu pensei em misturar personagens de várias histórias, que eu achei que ia ser engraçado. E aí eu inventei um motivo para isso acontecer, que isso eu acho que eu não contei, não expliquei direito. Que na verdade a minha ideia inicial era misturar personagens de várias histórias. Aí depois eu pensei no motivo para isso acontecer. Então eu pensei que uma menina quer que conte uma história antes dela dormir,
Geralmente é a mãe dela que conta, mas a mãe dela está com sono, já está dormindo. Então quem aparece lá no quarto dela é o pai dela, e o pai dela não tem o costume de contar histórias para ela. E aí ela tanto faz, tanto pede que ele vai contar a história, e aí ele mistura, porque ele não lembra mais, porque ele faz tempo que ele não é criança, ele nunca mais pensou nessas histórias que geralmente se contam para criança. Então ele começa a contar, e ela fala que está errado, ele volta, etc, etc. Isso você já sabe porque vocês leram o livro, né? Mas isso então de ter uma pessoa que está contando, que começa a contar errado, e por isso mistura as histórias, isso foi uma ideia que veio depois, foi uma segunda ideia, tá bom? Então, parabéns para vocês, eu gostei de todas as perguntas e tudo de bom para vocês, alunos do segundo ano B, tá bom? Tchau!